Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, aluno do coração, seja mais que bem-vindo a esse nosso encontro. Nós vamos começar o estudo da Lei de Diretrizes e Bases, a Lei 9.394 de 1996. Antes de adentrarmos na lei, eu gostaria que você considerasse um pouco sobre o que significa a Lei 9.394 de 96. Ela veio para regulamentar a nova ordem jurídica. Houve a Constituição de 88, indicando finalidades e princípios diferentes daquilo que observávamos antes. Antes, nós tínhamos uma LDB, que foi publicada no início da década de 70, enquanto vigorava a ditadura militar. Então, havia um modelo de educação hierarquizado, em que o educador e o educando estavam em patamares distintos do processo. Havia uma educação, portanto, hierarquizada, num processo que o próprio Paulo Freire chama de educação bancária, em que o educando é um sujeito passivo que apenas recebe as informações transmitidas pelo educador. No entanto, a nova concepção da educação, inaugurada pela Constituição de 88, traz uma proposta de um processo dialético em que educador e educando constroem em conjunto a produção de conhecimento. Então, há diálogo, há troca, né? Há interatividade. O indivíduo ainda ele estabelece a produção do conhecimento a partir do modo com que ele se relaciona com o meio. Quem já leu Paulo Freire, por exemplo, na Pedagogia da Autonomia, ele diz que o processo de conhecimento ele tem por base o conhecimento intuitivo, aquilo que o homem traz consigo, das suas experiências de vida, das suas relações com o meio, das suas interações sociais. Então, esse conhecimento ele é levado em conta. E que o homem produz conhecimento justamente para adquirir criticidade. Então, no processo da educação, nessa nova concepção inaugurada, como eu disse, pela Constituição de 88, regulamentada pela Lei 9.394, nós temos uma educação pautada na pluralidade de concepções pedagógicas, na liberdade para aprender e ensinar, bem diferente do modelo hierarquizado que tínhamos quando da ditadura militar. Então, essa lei 9.394 veio regulamentando esses novos ares da educação trazidos pela Constituição de 88. Então, há muito de Paulo Freire aqui. Não é à toa que Paulo Freire é o patrono da educação brasileira. Considerado isso, então, vamos seguir. Primeiramente, né, a Lei 9.394 traz, no seu artigo 1º, o conceito de educação. Primeiro, eu tenho uma concepção ampla da educação enquanto processo humano. Onde que essa educação acontece? Então, eu chamo de educação os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e nas organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. Agora, depois de apresentar o conceito amplo da educação, o legislador vai delimitar qual é o objeto da lei. No parágrafo 1º diz, olha, educação é tudo isso, mas a lei disciplina a educação escolar. Aqui, como observação, educação escolar não acontece exclusivamente na escola, e sim preponderantemente na escola. Não só, mas vamos pensar na educação quilombola, naquilo conhecimento que se produz nas manifestações culturais, ou na educação agrícola, daquele conhecimento que se produz nas atividades do campo. Então, mesmo a atividade escolar não está restrita ao ambiente da instituição de ensino. Isso também é dito aqui na LDB. E, por fim, o parágrafo 2º do artigo 1º diz que a educação deve necessariamente estar vinculada ao mundo do trabalho e à prática social. Para fechar, vamos lembrar dos 3 pilares que se aponta
como a finalidade da educação: o desenvolvimento da pessoa, a formação para a cidadania e a capacitação para o trabalho. Então, a educação tem qual finalidade? São esses 3 pilares: o desenvolvimento da pessoa, a preparação da cidadania e a capacitação para o trabalho. Seguindo. Então, veja, aqui é justamente o parágrafo 2º, no artigo 2º, melhor dizendo, e aqui numa tabela, as 3 finalidades que eu mencionei. Finalidades da educação: pleno desenvolvimento do educando, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. O artigo, vamos pegar essa questão aqui antes de avançar. Veja, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a Lei 9.394/96, dispõe que a educação tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho, sendo sua garantia dever dar. A resposta, obviamente, é da família e do Estado, né? A família tem a sua responsabilidade e o Estado também. Óbvio, né? Que nós vamos invocar a educação ou cobrar a efetividade da educação do Estado, mas a família também tem sua parcela de responsabilidade. Beleza? No artigo 3º da Lei de Diretrizes e Bases, nós temos os princípios que regem a educação nacional. O que são princípios? Princípios são valores que vão nortear um determinado modo de agir. Então, você, para saber o que é princípio, pense que conhece alguém que tem um modo todo diferente de agir, sabe? Aí você pergunta para ele assim: ô infeliz, por que você age assim, de um modo tão peculiar? Essa pessoa pode, então, te responder: eu atuo assim, né? Minha atividade é essa, porque eu tenho os meus princípios, eu tenho os meus valores, eu tenho aquilo que eu considero que é certo, que é errado, aquilo que eu considero importante, aquilo que eu devo pautar, né, as minhas atitudes. Então, princípios são valores que norteiam um determinado modo de agir. Os princípios enunciados do parágrafo 3º são valores que devem ser observados por todos os envolvidos no processo. Os entes federativos, a União, o Estado, o Distrito Federal, os municípios, né, as instituições de ensino, os profissionais de educação, a comunidade, quando participa dos conselhos. Então, todos os envolvidos no processo estão vinculados aos princípios do artigo 3º. Então, aqui, basicamente, é igualdade de condições para acesso e permanência, né? Veja bem, para garantir essa igualdade, né, igualdade de condições para acesso e permanência na escola, óbvio que o Estado tem que participar com algo mais. Nós vivemos num país em que há marcadamente desigualdades sociais gritantes. Nós temos educandos que vivem em extrema vulnerabilidade social. Se o Estado não comparecer nessa lacuna, obviamente que não haverá igualdade, nem de acesso, nem de permanência. Porque tem educando que não tem o que comer em casa, tem educando que não tem como se locomover, tem educando que não tem como comprar, adquirir seu material escolar. Então, nós vamos ver mais à frente que, para garantir essa igualdade de condições de acesso e permanência, o Estado ele tem que prover num programa suplementar que envolve material didático escolar, saúde, né, transporte, né, alimentação. Então, a gente vai ver que o Estado se compromete com a observância desse princípio. Depois, o princípio da liberdade, né, no aprender, no ensinar, pesquisar, etc. O pluralismo de ideias e concepções pedagógicas, o respeito à liberdade e apreço à tolerância, a coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. Aí depois nós vamos ver o que é necessário para que uma instituição privada possa exercer a atividade de educação no ensino regular. Nós vamos ver 2 coisas, né? O que é necessário para uma entidade privada exercer educação no ensino regular e, quando acontecer o custeio por recurso público, quais são os requisitos. Tá? Mas isso, calma, há de chegar o momento. Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. Então, veja, em estabelecimentos oficiais. Mais à frente, nós vamos perguntar a você: o ensino superior é gratuito? A resposta está aqui. Ele é gratuito
desde que seja em estabelecimentos oficiais. Valorização do profissional da educação escolar, gestão democrática do ensino público, garantia de padrão de qualidade. Mais uma vez, o país tem dimensões continentais. As regiões, muitas vezes, apresentam suas particularidades, suas diferenças. Então, eu não posso deixar essa disparidade grande no quadro socioeconômico ser transportada de forma direta para a educação. Eu tenho que criar algum modelo de compensação para que mesmo as regiões mais pobres do país tenham um padrão mínimo de qualidade, para que a distância entre as regiões pobres e as regiões mais abastadas não seja tão grande no que diz respeito à educação, tá? Vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais, isso, obviamente, está ligado diretamente às finalidades que vimos. Consideração da diversidade étnico-racial, garantia do direito à educação e aprendizagem ao longo da vida, respeito à diversidade humana, linguística, cultural e identitária das pessoas surdas, surdo-cegas e com deficiência auditiva. Perceba que isso foi introduzido na LDB em 2021. Em 2021, com essa Lei 14.191, nós passamos a ter uma nova modalidade, uma modalidade de educação para atender esse público, pessoas surdas, surdo-cegas e com deficiência auditiva. Lembrando que nós tínhamos antes já a educação especial que, dentre outras coisas, atende o educando que é pessoa com deficiência, né? Nós já tínhamos educação especial, só que agora se criou uma modalidade específica para as pessoas surdas, surdo-cegas e com deficiência auditiva. A sua prova pode perguntar: quando é que essa modalidade de educação foi criada? Resposta: em 2021, pela Lei 14.191. Beleza? Vamos seguindo? Então, veja, em que consiste o direito à educação, né? O objeto, o conteúdo, vai estar no artigo 4º da LDB. Então, primeiro, nós temos uma educação básica obrigatória e gratuita a partir dos 4 anos até os 17. E essa educação básica envolve 3 etapas ou níveis. Outra coisa, já acostume com as expressões. Etapas ou níveis é algo diferente de modalidade. Então, quais são as etapas ou níveis que compõem a educação básica? Essa educação que é obrigatória e gratuita e que vai dos 4 anos aos 17. A educação básica ela é composta pela pré-escola, né, que é de 4 e 5 anos, pelo ensino fundamental, que começa a partir dos 6 anos, aí nós temos, né, o Fundamental 1 e o Fundamental 2, e, por fim, o ensino médio. Isso é a educação básica. Essa educação básica ela é obrigatória e gratuita. Então, é com ela que o Estado tem o primeiro compromisso, né? Quando eu digo assim que essas etapas elas são obrigatórias, é o legislador dizendo assim, olha, a matrícula é obrigatória, mas também está dizendo o Estado tem que primeiramente se preocupar com isso, tá certo? É esse o sentido dessa obrigatoriedade, correto? Sempre foi assim? Não. Isso foi trazido pela Lei 12.796 de 2013. Essa Lei 12.796 de 2013 trouxe mudanças importantes. O que tínhamos antes? Antes, nós tínhamos a obrigatoriedade e a gratuidade para o ensino fundamental, tá? Agora não, agora é a educação básica, que envolve pré-escola, ensino fundamental e ensino médio. Quando é que mudou? Lei 12.796 de 2013. Tranquilo? Vamos seguindo. Olha, nós temos também, né, a educação especial. A educação especial é uma modalidade, não é um nível, não é etapa, é uma modalidade. E é uma modalidade transversal a todas as etapas e níveis e a todas as modalidades. Então, eu tenho educação especial da pré-escola até o ensino superior, né? Não só na educação básica, até o ensino superior, né? Porque aqui diz, olha, atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com deficiência, transtornos globais, desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, transversal a todos os níveis, etapas e modalidades, preferencialmente na rede regular de ensino. Então, essa educação especial,
ela é para pessoas, né, pessoas com deficiência, mas também pessoas com transtornos globais de desenvolvimento, altas habilidades e superdotação. E essa educação especial, ela pode acontecer em qualquer nível, em qualquer etapa e em qualquer outra modalidade. Pela inclusão, o que o legislador determina é que ela aconteça preferencialmente na rede regular. As provas normalmente tendem a te induzir a erro, dizendo que nós teríamos que criar instituições especialmente dedicadas à educação especial. Não é isso que o legislador diz. O legislador diz que preferencialmente na rede regular de ensino. Então, para marcar quem são os destinatários da educação especial? Educandos com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, né? E o que dizer da educação especial enquanto modalidade de ensino? É uma modalidade que é transversal a todos os níveis, etapas e modalidades. O que dizer da educação especial enquanto a institucionalização da oferta? Preferencialmente na rede regular, ou seja, o legislador não disse que se criaria ou criariam instituições próprias para a educação especial. Beleza? Seguindo no artigo 4º, que traz o conteúdo do direito à educação, né? Nós temos o... Vamos lá. Seguindo aqui, né? Acesso público e gratuito aos ensinos fundamental e médio para todos que não concluíram na idade própria. Então, isso é o EJA, né? E acesso aos níveis mais elevados de ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. Aqui fala do ensino superior e já indica o seu caráter meritório. Desde a Declaração Universal dos Direitos Humanos, é dito que a educação superior ela é de caráter meritório, ou seja, para ter acesso à educação superior, né, há de se aferir o mérito. Não é à toa que você tem que passar por vestibulares, ENEMs, né, e outros processos seletivos. As universidades elas têm essa obrigação de submeter o educando a esse processo. Por quê? Porque a própria lei diz que o acesso a esse nível de educação tem caráter o quê? Meritório. Vamos seguir? Então, vamos lá. Além disso, lembra da questão da finalidade da educação? Desenvolvimento pessoal, formação da cidadania e capacitação para o trabalho? Então, já que eu tenho educação que tem o trabalho, a capacitação para o trabalho como finalidade, é óbvio que parte do direito da educação também vai contemplar o quê? Oferta de ensino noturno regular, adequada às condições do educando, oferta de educação escolar regular para jovens e adultos, com características e modalidades adequadas às suas necessidades e disponibilidades, garantindo-se aos que forem trabalhadores as condições de acesso e permanência na escola. É óbvio, se eu não viabilizasse um modo para que o trabalhador tivesse o acesso à educação, como é que eu ia dizer que a educação tem como finalidade a capacitação para o trabalho, né? Então, é muito coerente que o legislador assim o faça. Vamos lá. Aqui é o seguinte, lembra que eu falei que dentre os princípios da educação eu tenho a igualdade de acesso e permanência? Que eu disse que no país nós observamos diferenças sociais gritantes, educando-os em situação de extrema vulnerabilidade social? Como é que eu posso falar em igualdade de acesso e permanência se eu tenho alunos que passam fome, que não têm o que comer? Eu tenho alunos que estão em regiões distintas das instituições, distantes das instituições de ensino. Eu tenho alunos que apresentam problemas de saúde e não têm como buscar o tratamento, né? Então, para que eu possa garantir a igualdade, não só de acesso, mas de permanência, eu tenho atendimento a educando em todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação, assistência à saúde. Tá? Isso é muito importante e, como eu já disse, está diretamente associado ao princípio da igualdade do acesso e da permanência. Também, levando em conta as disparidades distribuídas nesse enorme território brasileiro, o legislador trouxe que é dever também do Estado e compõe o direito da educação, né, a observância de padrões mínimos de qualidade do ensino.
definidos como a variedade, a quantidade mínimas por aluno, de insumos indispensáveis ao desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem, adequados à idade e às necessidades específicas de cada estudante, inclusive mediante a provisão de imobiliário, equipamentos e materiais pedagógicos apropriados. A gente meio que idealiza o que seria uma escola ideal, escola pronta para oferecer um ensino digno. Então, aí a gente afere quanto custaria isso. Então, eu tenho uma unidade mínima de custo, né, que é referência para que eu possa garantir esse padrão mínimo de qualidade, tá? Então, para eu estabelecer esse padrão mínimo de qualidade, eu tento definir o que seria uma escola ideal e busco aferir quanto essa escola custaria. E a partir daí eu tenho essa concepção. Beleza? Vamos seguindo? Isso aqui é muito importante. Garantia de vaga na escola próxima à residência da criança. Aqui eu chamo a atenção de quê? Veja bem, envolve educação infantil e ensino fundamental. É a partir dos 4 anos, quando também, né, começa a educação básica, mas só contempla a criança, tá? Então, veja, quais as pegadinhas que a prova pode colocar? Pode colocar que é algo da educação básica toda, não é. Aqui fala educação infantil e ensino fundamental, tá? E pode falar que é da criança, do adolescente, não é, é da criança. Então, veja, quando o legislador estabelece a obrigatoriedade de vaga próxima à residência, seria toda educação básica? Não. Educação infantil e fundamental. Criança e adolescente? Não, só criança. Gente, repete isso como se fosse um mantra, porque aí está uma pegadinha que a prova pode te aplicar e vai te induzir a erro, tá bom? Então, mais uma vez, a garantia de vaga em escola próxima à residência diz respeito aos níveis educação infantil e fundamental, a partir dos 4 anos, mas apenas a criança, né? Lembremos aqui que, segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, né, é criança aquele com 12 anos incompletos. Quando ele completa 12 anos, ele já passa a ser adolescente, tá certo? Seguindo, alfabetização plena e capacitação gradual para a leitura ao longo da educação básica como requisitos indispensáveis para a efetivação dos direitos e objetivos de aprendizagem e para o desenvolvimento dos indivíduos. Então, o principal propósito da educação básica é deixar o indivíduo com condições de ler e interpretar, né? Então, veja, capacitação gradual para a leitura, né? Quando eu digo capacitação gradual para a leitura, é ir desenvolvendo essa habilidade. Então, o mínimo que a educação básica, né, que a educação básica vai entregar é esse indivíduo capaz de ler, interpretar, entender, né, e daí, né, produzir conhecimento, vamos dizer assim, né? Vamos à letra da lei para poder avançar. Alfabetização plena e capacitação gradual para a leitura ao longo da educação básica, tá certo? Isso é dever, isso faz parte do direito da educação. Seguindo, né? Aqui também uma alteração recente, trazida em agosto de 2023, à LDB. A proposta de uma educação digital, mas, ao mesmo tempo, a preocupação de que essa introdução da educação digital ela venha a servir para o engrandecimento do processo. Olha o que diz o parágrafo único. Para efeito disposto do inciso 12, as relações entre ensino e aprendizagem deverão prever técnicas, ferramentas e recursos que fortaleçam os papéis de docência e aprendizagem do professor e do aluno e que criem espaços coletivos de mútuo desenvolvimento. Então, aqui é uma preocupação, né? O processo ele não vai substituir o professor, percebe? Ele deve ser feito de forma que vai fortalecer o papel da docência, né? E docência e aprendizagem do professor e do aluno. E também não vai fazer com que se minimize
a socialização, né? Aqui é uma preocupação, porque às vezes você pode pensar assim, a introdução da informática, né? A introdução dessa educação digital vai fazer com que o educando se feche em seu próprio mundo ali. Não, há uma preocupação com isso. Essa educação digital não pode ir para essa direção. Educação digital não pode fazer com que o professor passe a ser substituído ou substituível, né? E também não pode fazer com que o aluno se isole e que o processo de educação passe a ser mais individualista. Preocupado com isso, o legislador diz, olha, tudo bem, nós vamos introduzir essa educação digital, mas desde que isso se faça de forma que se fortaleça o papel de docência e aprendizagem do professor e do aluno e que crie espaços coletivos de mútuo desenvolvimento, tá? Então, esse parágrafo único é muito importante. Agora, para que essa educação digital se estabeleça, quais os compromissos ou quais as garantias que o legislador estabelece, né? Vamos lá, olha bem aqui. Vamos de novo aqui no dispositivo. Primeiro, conectividade de todas as instituições públicas de educação básica superior à internet de alta velocidade adequada para o uso pedagógico. Então, para eu introduzir a educação digital, eu tenho que ter as instituições bem conectadas, né, com conexão de alta velocidade, de muita qualidade. Depois, eu tenho que também desenvolver habilidades para aqueles que vão agir, que vão atuar nesse contexto. Desenvolvimento de competências voltadas ao letramento digital de jovens e adultos. E outra, não adianta eu ter uma internet de velocidade, não adianta eu ter jovens e adultos capacitados para manusear essas ferramentas se eu não tiver com que trabalhar. Então, eu tenho que também criar conteúdos digitais. Eu tenho que estabelecer comunicação, colaboração, mas cuidar também da segurança e resolução dos problemas. E, mais uma vez, essa educação digital ela vai ser introduzida, mas não pode ir para uma direção de o professor perder importância no processo, da relação professor e aluno perder importância. Também não podemos deixar que se perca a importância da troca, né? da troca num processo, da socialização. O que o legislador diz? Que essa educação digital será trabalhada de forma que se fortaleçam os papéis de docência e aprendizagem do professor e do aluno e que criem espaços coletivos de mútuo desenvolvimento. Fechou? Tranquilo? Seguindo, né? Ainda, agora, tratando também do que compõe o direito à educação, eu tenho uma previsão muito importante, né? Veja que, para garantir o acesso à educação, o Estado tem que oferecer meios alternativos. Imagine aquele educando que está enfermo e que, por um período prolongado, vai passar por um tratamento ou hospitalar ou em domicílio. Então, eu tenho que levar a educação até ele. E é o que diz o artigo 4º. É assegurado atendimento educacional durante o período de internação. Então, veja, não há prazo, aqui não estabelece prazo, ao aluno de educação básica internado para tratamento de saúde em regime hospitalar ou domiciliar por tempo prolongado, né? Por tempo prolongado. Então, aqui não há um limite, não há um limite de prazo. Ah, não, só vai oferecer essa assistência até 1 ano, até 2 anos. Aqui não diz. Aqui, obviamente, fala que se essa necessidade for por um tempo prolongado, porque se não for, eu tenho outros meios, né? Eu tenho outros meios de suprir as eventuais faltas que o aluno teve que sofrer em razão daquela enfermidade, né? Mas se for por um período prolongado, eu tenho que levar o processo de educação pública até ele, através desse atendimento educacional especializado, seja em regime hospitalar, seja no domiciliar. Correto? E aí, eu trouxe o que diz o parágrafo 5º do artigo 5º. Para garantir o cumprimento da obrigatoriedade de ensino, o poder público criará formas alternativas de acesso aos diferentes níveis de ensino, independentemente da escolarização anterior. Então, por exemplo, na pandemia, né, nós criamos aí as aulas, né, virtuais para poder fazer com que a educação chegasse ao educando. O próprio artigo 4º, quando houver um atendimento hospitalar ou domiciliar prolongado, eu também tenho que oferecer esse atendimento educacional. E tanto as aulas virtuais da pandemia, quanto o atendimento hospitalar, são exemplos
do que diz o artigo 5º, parágrafo 5º, certo? São exemplos desses meios alternativos de acesso, tá bom? Beleza? Seguindo, né? Então, agora, o artigo 5º vai dizer: o acesso à educação básica obrigatória é direito público subjetivo. Gente, isso é muito importante. Por que um direito público? É direito público porque, primeiramente, é dever do Estado. Você que quer ver a efetivação desse direito tem que invocar de quem? Do Estado. Então, é direito público porque é um dever do Estado. E subjetivo porque, de certa forma, é uma deliberalidade, é uma faculdade do indivíduo invocar. Na verdade, não é tão facultado assim, né? Porque nós vamos ver que é dever dos pais e dos responsáveis matricular seus filhos, né, seus pupilos na escola. Então, essa faculdade ela tem aí relativizações. Mas eu digo que é um direito público, voltando aqui, eu digo que é um direito público porque você vai invocar do Estado a prestação da educação. E é subjetivo porque já é um direito posto. Eu não preciso provar, né? Eu não preciso dizer, sou juiz, olha aqui as provas dizendo que eu tenho direito. Não, a própria lei, a própria Constituição já diz. Então, é um direito que agora cabe ao sujeito invocar. A princípio, né? Pelo menos em tese, teoricamente, é uma faculdade do indivíduo invocar porque o direito já está lá, estabelecido para ele, esperando ele, né? Como eu disse, por conceito de direito subjetivo, eu posso dizer direito subjetivo porque passa a ser uma faculdade do indivíduo invocar. Mas lembro, em seguida, que o espírito não é tão assim liberado, não é facultativo, né, de forma absoluta. Haja vista a obrigação que é dada por lei aos pais e responsáveis de matricularem no ensino regular os seus filhos e pupilos, tá? Então, vamos lá. A educação é um direito público subjetivo. E eu posso cobrar do Estado. Quem é que pode cobrar do Estado? Qualquer cidadão, grupo de cidadão, associação comunitária, organização sindical, entidade de classe ou outra legalmente constituída e ainda o Ministério Público. Então, o Ministério Público pode cobrar também, né? Repetindo, educação é um direito público subjetivo. É porque a gente pode cobrar a educação do Estado. Quem é que pode fazer essa cobrança? Qualquer cidadão, grupo de cidadãos, associação comunitária, organização sindical, entidade de classe ou outra legalmente constituída e o Ministério Público, tá? Nesse artigo 5º caput, eu estou pensando numa situação, por exemplo, o município não oferece educação infantil, tá certo? E educação é um direito público subjetivo. Eu posso requerer diretamente à administração municipal que o faça. Então, nesse primeiro momento, é esse tipo de requerimento. É uma petição administrativa que pode ser, né, levada ao poder competente por qualquer cidadão ou grupo de cidadão, associação comunitária, organização sindical, entidade de classe ou outra legalmente constituída e o MP. Por que eu estou dizendo isso? Mais à frente na lei, o legislador vai dizer que também isso pode ser cobrado judicialmente por essas mesmas pessoas que aqui estão mencionadas num direito de pedir diretamente ao poder competente, pedir administrativamente. Lá na frente, também é dado a elas o poder de reclamar judicialmente a prestação da educação, tá? Então, vamos lá, vamos seguindo. Olha bem, qualquer das partes mencionadas no CAPT tem legitimidade para peticionar no Poder Judiciário. Então, veja, o CAPT falava de um pedido administrativo, mas aqui agora está falando da possibilidade de entrar com ação judicial, tá certo? E essa ação judicial, gravem, ela é gratuita e de rito sumário. O que é rito sumário? É um procedimento mais célere, haja vista a questão da educação ser um direito fundamental, ser um direito urgente, ser um direito para agora. Então, ela tem que, obviamente, ter rito sumário. E se houvesse custas processuais,
ela podia restringir o acesso. Então, essa ação ela tem que ser gratuita e de rito sumário. E outra coisa, aquela autoridade que for negligente poderá responder judicialmente. Ela poderá responder por crime de responsabilidade. Tá certo? Gravem isso. Crime de responsabilidade. Fechou? Tranquilo aí? Vamos seguir? Olha bem. Seguindo, ainda no artigo 5º, né? Artigo 5º, parágrafo 5º é o que fala, né, o que nós mencionamos quando eu falei do atendimento hospitalar ou domiciliar, naquele atendimento, né, prolongado. Aquilo eu disse que era um exemplo do que diz o parágrafo 5º do artigo 5º. E o que diz mesmo, professor, o parágrafo 5º do artigo 5º? Para garantir o cumprimento da obrigatoriedade de ensino, o poder público criará formas alternativas de acesso aos diferentes níveis de ensino, independente da escolarização anterior. Então, aqui, como formas alternativas, eu citei o atendimento especial no hospital, em domicílio, nos casos de afastamento prolongado de saúde. Citei as aulas virtuais que supriram a questão de não poder ir à escola na pandemia. Então, o poder público ele tem que criar, para garantir o acesso à educação, formas alternativas, né, de acesso. Tranquilo? Fechou? Muito importante esse artigo 5º, parágrafo 5º. Beleza? Tranquilo? Olha bem, vamos ver aqui uma questão, tá? De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, para garantir o cumprimento da obrigatoriedade de ensino, cabe ao poder público, né? Sem mais delongas, é a letra A que reproduz o parágrafo 5º do artigo 5º. Criar formas alternativas de acesso aos diferentes níveis de ensino, independentemente da escolarização anterior. Essa letra B, efetuar a matrícula das crianças na escola básica a partir de 4 anos de idade, é obrigação dos pais e responsáveis. Expedir históricos escolares, declarações de conclusão de série, visando comprovação de estudos, é obrigação das instituições de ensino. E essa letra D, elaborar políticas e planos educacionais intencionando o acesso integral e restrito, não. O acesso é integral, jamais restrito, né? Não se vai restringir o acesso. O acesso tem que ser integral, amplo e irrestrito. Beleza? Tranquilo? Vamos ver outra questão aqui. Com relação à Lei de Diretrizes e Bases, assinar a alternativa correta. Letra A. A LDB define o sistema de educação brasileiro e foi estabelecida pela primeira vez na Constituição de 88. Gente, eu já disse isso no início. Antes, nós tínhamos uma LDB antes, que era da década de 70, que foi a que eu mencionei, que antecedeu a Constituição de 88. Mas nem essa foi a primeira. A primeira foi na década de 60. Né? A primeira lei que nós tratamos como LDB, como uma lei de diretrizes e bases, data da década de 60. Então, até agora, que nós consideramos mesmo lei de diretrizes e bases, nós temos a da década de 60, a da década de 70 e essa de 96, pós-Constituição de 88. Então, né, a LDB define o sistema de educação que foi estabelecida pela primeira vez na educação, na Constituição de 88, não. Nós já tínhamos um sistema de educação antes, né? Então está errado. A LDB define que a educação nacional fundamenta-se nos princípios da liberdade e da solidariedade humana. Perfeito. A resposta é a letra B. Né? A LDB preconiza que o sistema de ensino será definido pela União e se estenderá a todo o país. Não. Veja bem, o nosso Estado, né, a República Federativa do Brasil, ela é dividida em entes federativos, União, Estado, Distrito Federal e municípios. E os entes federativos gozam de autonomia. Cada ente federativo vai elaborar o seu próprio sistema de ensino. O município faz o seu sistema, os estados fazem os seus, o Distrito Federal faz o seu e a União faz o seu. A União, obviamente, ela vai elaborar diretrizes, né? Traçar as diretrizes nacionais, obviamente, isso é papel da União, mas a instituição, a organização do sistema de ensino é algo que cada ente federativo faz o seu. Portanto, letra C está errada. A letra D também. Resposta aí, qual foi? Letra B de bolacha. Tranquilo? Vamos lá, então, seguindo, né? Aqui eu deixei aí um comentário para vocês, que eu vou deixar junto ao vídeo. Vamos romper, vamos avançar. Artigo 6º, é dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula das crianças na educação básica a partir dos 4 anos. Então,
Quando eu disse a vocês que educação é um direito público subjetivo, eu tentei, e vou aqui fazer de novo, tentei explicar a vocês por que eu chamo de direito público. Disse assim, olha, é direito público porque é um direito que vai se invocar do Estado. E é direito subjetivo porque é um direito que já está pronto, pré-estabelecido, ficando como faculdade do sujeito invocar a sua prestação. Aí depois eu disse, esse negócio de ser facultativo não é absoluto, não. Haja vista a obrigatoriedade que é dada aos pais e responsáveis em matricular na educação básica a partir dos 4 anos e os filhos ou pupilos, tá certo?